Oi pessoal, tudo bem? Esse é o Eureka e eu sou o professor Marcos dos Anjos. Hoje nós vamos tratar de um assunto muito interessante. Vamos tratar do coração, coisas do coração, um pouquinho da anatomia e um pouco da fisiologia cardíaca. Você sabia que a maior causa de morte e morbidade está relacionado a problemas cardíacos? Mais para o final desse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre sopro. Já ouviram falar de pessoas que sofrem de sopro cardíaco? A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Tá legal? Vamos lá então? Bora, roda a vinheta. Então pessoal, vamos lá. Vamos começar a falar um pouco de coisas do coração. Bom, vamos lembrar um pouquinho da anatomia do coração, tá? Vamos lá. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o órgão especificamente. Depois eu falo um pouquinho da sua fisiologia, tá? Mas então, anatomia do coração. Vamos fazer assim, ó, um coração bem grandinho, né? Para a pessoa ver bem. Daqui o nosso coração é uma parede, na verdade, que divide o coração, que nós chamamos de septo, tá? Então vou botar aqui. Eu tenho aqui o meu coraçãozinho, ele é assim. Professor, ele está meio torto, parece que ele está meio tombado. Não, é assim mesmo. O coração tem um eixo de inclinação assim, ó. Então, o coração, ele tem 4 cavidades. As superiores, átrio e átrio. Eu tenho o átrio, que são as cavidades superiores do coração. Cavidades. Por que isso, professor? Porque o coração é oco. O coração se enche de sangue, então ele tem que ser oco, tá? Então eu tenho as cavidades superiores, que são os átrios. Aí como se você estivesse vendo o meu coração, você está vendo o átrio direito e o esquerdo, então átrio direito e átrio esquerdo. Aí você tem aqui ainda os ventrículos, igual ventrículo esquerdo e ventrículo direito. Ah, peraí, professor. Então o coração tem os átrios, que são cavidades superiores, e os ventrículos, que são suas cavidades inferiores. Então, superior e inferior. Exatamente. Aí tem o direito e o esquerdo, tá bom? Repare que os dois átrios, direito e esquerdo, não se comunicam. Isso porque existe uma parede. Como eu disse, existe um septo. Vou botar aqui para vocês. Um septo. Nesse caso, interatrial. Então, vou botar aqui para vocês. Interatrial. Existe uma outra parede aqui, ó, que divide os dois ventrículos, que eu vou chamar de septo. Septo. Interventricular. Ali. Repare que existe um septo entre átrio e ventrículo, uma parede aqui também. Só que olha o que eu vou fazer agora. Esse septo, ele tem uma comunicação parcial. Assim. Uma comunicação parcial. Exatamente onde ficam as válvulas do coração. Vou botar aqui também. Desse lado também tem. Desse lado, em azul, eu tenho a válvula tricúspide. E ali do lado esquerdo, entre átrio e ventrículo esquerdo, eu tenho a válvula bicúspide. Ah, vou anotar então. Válvula bicúspide e a válvula tricúspide. Tricúspide. Tá? Você vai ver que existe uma relação com o sopro em relação, por exemplo, a essas válvulas. Ah, então sopro está sempre relacionado a problema de válvula? Não, não. Mas pode ser uma das causas de sopro. Tá legal? Muito bem. Aí eu tenho então, vou botar aqui, vou botar em azulzinho, bicúspide, tem um acento ali, tá bom? Então a bicúspide é a válvula átrio-ventricular esquerda e a tricúspide é a átrio-ventricular direita. Tá legal, pessoal? Então, eu tenho um outro septo aqui. Olha o septo aqui, ó. Olha aqui, o septo. Vou botar aqui. Esse septo aqui, ó, é o septo átrio-ventricular. Esse septo átrio-ventricular separa átrio de ventrículo, mas ele já tem uma comunicação parcial
pela presença da válvula. Então, quando vocês vão estudar daqui a pouquinho, que quando o sangue chegar no átrio, ele passa para o ventrículo, mas ele é controlado pela válvula bicúspide, quando o sangue passa do átrio para o ventrículo esquerdo, e do átrio para o ventrículo direito é controlado pela válvula tricúspide. O que é controlar? O sangue sempre passa do átrio para o ventrículo. Ele não pode voltar, porque se voltar, eu vou botar uma palavra-chave aqui, ó, palavra-chave. Vou botar aqui, né? Vou botar aqui, palavra-chave também, refluxo. Aí eu tenho um refluxo de sangue, do ventrículo para o átrio. Isso não pode. Isso pode até provocar um som, né? Quando você escuta entre as bulhas cardíacas, porque as bulhas são aqueles barulhinhos assim, ó. Tum, tum, já ouviram falar? Já ouviram o barulhinho às vezes, né? Tum, 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 tum. Tem muita gente que brinca com isso. Mas esse barulhinho tem uma relação com a válvula. Não vou falar agora exatamente o que é, mas está relacionado ao fechamento de válvula. E aí o barulho que isso provoca. Tá? Muito bem. Então, esse septo ato ventricular tem uma comunicação parcial pela presença da válvula. Tá bom? Beleza? Eu quero chamar a atenção para um apêndice do átrio. Os átrios possuem um apêndice chamada de aurícula. Vou botar porque eu acho legal. Aurícula. Aí tem a aurícula esquerda e a aurícula direita. Tá bom? Vou botar aqui. Assim. Beleza? Aí aqui eu ainda posso falar um pouquinho sobre a questão das camadas do coração. Vamos botar um pouquinho de camada aqui. Vamos lá. As camadas são 3. O coração tem 3 camadas. Ele tem a camada, vou botar aqui, ó, camadas. Ele tem 3 camadas. Mais interna, mais externa e uma camada média. Então, a mais interna é chamada endocárdio. A camada média é o miocárdio. E a camada mais externa é chamada de epicárdio. Assim, se eu fosse botar aqui, ó, eu vou engrossar a parede aqui do coração. Por quê? Olha bem o que eu vou fazer aqui, ó. Você vai ver que isso aqui é verdadeiro se você um dia puder trabalhar em cima de um coração, ou por exemplo, você faz aulas de anatomia prática, né? Que é o que todo mundo tem que fazer. Anatomia tem que ter uma parte prática, né? Para poder reforçar o conteúdo teórico, né? Então, anatomia é muito importante essa questão das aulas práticas. Então, por exemplo, eu tenho aqui um coraçãozinho aqui, você já viu? Viu que eu engrossei muitos ventrículos. Vai entender isso por quê depois. A camada mais externa é essa daqui, ó. Então, eu vou pegar aqui, ó, mais externo. Nossa, é tão fininho aqui. Ó, mais externo. Essa aqui, ó, é mais interna. Vou pegar e puxar de dentro, então. A mais interna está aqui. O que não é, repare, externo e o que não é interno. Então, o que é grossão aqui, ó, que está bem grosso aqui, ó. Eu vou pintar mais, para ficar mais escuro aqui. Não sei se dá para ver bem aí, deixa eu ver. Eu vou pintar de vermelho, pronto. Então, ó. Então, se eu tocar aqui, é o endo. Se eu tocar aqui, é o epi. E todo esse meio aqui é a camada média chamada mio, tá? Que é a maioria. Quer ver? Eu vou apagar o miocárdio. Só para você ter uma noção da quantidade de miocárdio que tem aqui nessa. Olha assim, ó. Viu? É praticamente tudo, né? Então, se eu toco, é o epi. Externamente. Se eu toco internamente, endo. Mas a maior parte, a camada média, é o músculo cardíaco. É a parte que contrai. Tá bom? Ainda aqui, meu Deus do céu, a gente poderia falar do envoltório. O coração tem um envoltório de fora a fora. Envoltório de fora a fora. Que é chamado de... Esse envoltório de fora a fora. Vou pegar ele aqui que está melhor. Esse envoltório é chamado de pericárdio. O pericárdio é uma membrana fibrocerosa
que envolve todo o coração. Então eu vou engrossar um pouquinho ele aqui para fazer também uma chamada para ele. Ó. Esse aqui é o nosso pericárdio. A parte mais externa do pericárdio, ele é fibroso. E a parte interna dele, vou puxar aqui de dentro, vou puxar de dentro, que está em contato com o epicárdio. Lembra que a parte externa do coração é o epicárdio? Essa parte mais externa do coração está em contato com o pericárdio, com a parte de dentro do pericárdio, que é o pericárdio seroso. Então o pericárdio é formado por dois folhetos, o fibroso que é mais externo e o seroso que é mais o quê? Ai meu Deus, vou botar aqui, mais interno, o seroso. E os dois, portanto, são o pericárdio. Então, voltando à questão que a gente ficou de passar pelo sopro, né? Quando algumas vezes você tem um problema no fechamento dessa válvula, que essa válvula bicúspide ou tricúspide aqui, mas a bicúspide principalmente, ela permite que o sangue passe do átrio para o ventrículo. Você vê que até o formato que eu fiz aqui é para facilitar. Então vem fácil do átrio para o ventrículo. O coração, ele contrai. O coração é uma bomba contrátil propulsora. Então, à medida que ele contrai e impulsiona o sangue, vou explicar daqui a pouco, o sangue passa do átrio para o ventrículo, depois do ventrículo para o corpo ou do ventrículo para o pulmão. Ok? Então, quando o sangue passa do átrio para o ventrículo, é para encher o ventrículo para ele mandar sangue para o corpo, por exemplo, no caso do esquerdo. Então, o sangue do átrio passa para o ventrículo e não pode voltar. Se ele voltar, essa válvula pode estar com problema. Quando essa válvula permite o refluxo, parte do sangue voltando, eu tenho um barulho que parece um sopro. Beleza? E aí você vai ver que se a pessoa tiver um sopro, significa que todo o sangue que deveria estar indo para o corpo, não está indo. Alguma coisa está fazendo ele voltar. E aí vai ter uma série de consequências. Tá bom? Tem sopro que é um sopro quase imperceptível e tem sopro que tem maior comprometimento, portanto. Tá legal, pessoal? É isso aí. Legal? Gostou? Deixa o seu like. Vai lá. Se inscreve no canal se você está achando que vale a pena. Compartilha. Tem muita gente que ia gostar de saber um pouquinho mais do coração. Tá legal, pessoal? É isso. Não esquece de estar sempre aí visitando o nosso trabalho, o nosso canal. Abraço, tudo de bom para vocês e até lá.